Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, também aos nossos visitantes. Como é bom estar com vocês aqui neste momento, para podermos novamente dar graças ao nosso Deus. Hoje vamos dar início ao nosso estudo da carta aos Filipenses. O pastor vai tentar fazer algo um pouquinho diferente. Então, dentro da temática de Filipenses, o pastor então quer tentar projetar alguns slides para que possamos, ao longo das projeções, poder conversar um pouquinho. Então, vamos ter esse momento de introdução, de canto do hino, e depois então o pastor se retira para poder então passar os slides, e assim vamos conversando um pouquinho sobre este livro. Hoje nós vamos ver uma introdução do livro, como nós vamos ser guiados pelo escrito do apóstolo Paulo aos irmãos e irmãs, à igreja de Filipenses. Então, basicamente hoje então é só uma introdução do livro, do que aconteceu, quando que foi escrito, por que foi escrito e assim por diante. Mas vamos ver isso logo mais então em nosso primeiro estudo da carta aos Filipenses. Antes de tudo mais, vamos invocar a presença do nosso Deus Trio. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para cantar o hino Como Eu Amo o Teu Tempo. Quem tem o hinário da nossa congregação é o hino 171. Quem tem o hinário Louvai ao Senhor é o hino 71. Muito bom. Então vamos dar início ao nosso momento de estudo e então o pastor vai começar a projetar o nosso estudo. Muito bem, aí está então estudo bíblico sobre a carta aos Filipenses. Sejam muito bem-vindos. A carta aos Filipenses, ela foi pela passagem da segunda viagem do apóstolo Paulo, conforme aí está o nosso mapa. Então,
o apóstolo Paulo, se vocês conseguem ver o pontinho vermelho ali, aqui embaixo, o apóstolo Paulo saiu de Jerusalém, passou por Cesareia, subiu Antioquia, Tarso, Derbe, Perge, Listra, Cônio, Antioquia, Troade e até chegar a Filipos. A partir de Filipos, então, ele chegou em Anfilópolis, Bereia, Atenas, Coríntios, deu a volta, chegou em Éfeso e veio novamente para Cesareia e Jerusalém. Então, a grande caminhada aí do apóstolo Paulo, e dentro de todo este trajeto que ele realizou, nós ouvimos, conforme nós estudamos Atos dos Apóstolos, que ele teve que ficar em diversas situações, como por exemplo, prisões, né? E diante dessas prisões, ele então foi escrevendo cartas, entre outras cartas, se nós pegarmos a carta aos Romanos, Coríntios, nós vamos ver que realmente ele está preso e pôde escrever outras cartas, bem como também para Timóteo e assim por diante. Então, o apóstolo Paulo, ele na sua segunda viagem missionária, ele passa até a cidade de Filipos aqui, tá bom? Os filipenses então conhecem o Evangelho na segunda viagem missionária de Paulo, porém a sua carta aos filipenses, ela tem a carta dela, né, a data de mais ou menos quando foi escrito, é bem difícil de ser colocada, de ser levantada, porque nós não sabemos onde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu a carta. Pode ser que ele estava em Roma, como nós vimos no final do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, onde ele estava preso e ele ficou 2 anos preso lá, ou se foi um pouco antes, na sua outra prisão, que ele também ficou um bom tempo aprisionado naquela região de Cesareia. Então nós não sabemos, né? Então aproxima-se alguns estudiosos que dizem que se foi antes dele estar preso em Roma, pode ser que fosse no ano 50 mais ou menos depois de Jesus. E outros dizem que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses quando ele estava preso em Roma, e aí então isso daria uns 10 anos a mais, no ano 60 depois do nascimento de Cristo. Então nós não sabemos muito bem ao certo quando foi que esta carta foi escrita, né? Mas ela está dentro do contexto bíblico porque ela traz conteúdo sobre o Evangelho de Jesus, né? Então está aí as prisões de Paulo, né? Então essas são as duas as maiores prisões, mas ao longo dos textos de Atos dos Apóstolos nós fomos vendo que o apóstolo Paulo também, por conta de perseguições, teve que fugir para outros locais, né? E então não só de prisões o apóstolo Paulo ele sofreu, mas também perseguições, quase foi morto, né? Teve um episódio que nós ouvimos e estudamos que ele foi apedrejado, ele foi jogado para fora da cidade por conta do seu anúncio de Jesus, da sua ressurreição, né? Então, várias outras situações, além das prisões, que o apóstolo Paulo passou e que ele sofreu, né? Então, por ali também nós podemos perceber que a vida do cristão em Cristo Jesus, ela não é fácil, ela não é um mar de rosas, né? E isso, desde o momento em que Jesus foi chamando pessoas, né? Chamando os discípulos e outras pessoas para seguir, nós fomos percebendo isso, bem como os profetas também não tiveram vida fácil com relação às pessoas quando precisavam anunciar a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. A primeira vez que Filipos é
mencionado está lá em Atos capítulo 16, onde justamente nessa segunda viagem, depois que o apóstolo Paulo dá o seu relatório lá naquela reunião lá do capítulo 15, onde todos os discípulos se reúnem, e para eles também tratarem da questão dos judeus e não judeus, da circuncisão e da não circuncisão, onde a igreja precisaria tomar a sua primeira decisão, o seu ponto de vista, o seu ponto oficial de como eles iam tratar daqui para frente esta questão. Então, a partir desse momento em que esta reunião lá do capítulo 15 termina, então o apóstolo Paulo convida Barnabé para ir com ele para outras cidades, inclusive a cidade de Filipe, para que eles possam então levar o evangelho até as outras pessoas. Toda a carta de Filipenses, ela vai tratar de algo muito especial, como está aí, como vocês estão vendo, né? E vai tratar de alegria e satisfação, né, em viver nesta fé através de Cristo. Como Filipenses e todos nós podemos viver em união com Cristo, né? Como Deus nos salva, né? O momento em que o apóstolo Paulo fala sobre esta vinda de Jesus, né? E por que Jesus sofreu, né? E por que nós cristãos, que vivemos uma alegria, uma satisfação, vivemos uma união com Cristo, sabemos qual é o motivo de Deus salvar as pessoas através da vinda de Cristo Jesus, mas por que ainda nós sofremos por Cristo, né? Então, essas temáticas, elas vão aparecer ao longo da carta de Filipenses, tá? E nós vamos sempre dar ênfase nesses destaques. Há momentos do texto em que nós vamos falar sobre alegria e satisfação, há momentos em que vamos falar sobre a união com Cristo, como Deus nos salva, a vinda de Cristo e o sofrer por Cristo. Ok? Então, esta então é uma pequena introdução do texto de Filipenses para nós podermos então nos preparar daqui por diante com relação aos capítulos. Tá? Então nós vamos fazer esse estudo com calma, com tranquilidade, né? Sem precisar nos preocupar em quando nós vamos terminar. Mas vamos estudando, né? E como nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, então uma vez por semana, toda quarta-feira, o pastor então vai trazer um novo estudo bíblico sobre Filipenses. Depois nós pensamos em algum outro texto, alguma outra carta para podermos trabalhar. Ok? Então, esses são alguns pontos que são importantes para nós pensarmos aí todo o contexto, um pouquinho da geografia na qual Filipenses ele se encontra, e aí quando nós estivermos estudando a carta, nós podemos então também nos lembrar desses vários destaques. Ok? Então, ao primeiro momento, então, alguns destaques seria este, né? Não se delongando muito, mas tentando fazer algo bem simples, bem rápido, de uma forma em que de repente todos possam compreender. Tá? Então ficamos por aqui. Esta é a introdução do livro de Filipenses. Espero que vocês tenham gostado. Dentro da Bíblia, vocês podem também estar procurando outras referências sobre o texto da carta de Filipenses. Vocês podem ler a carta de Filipenses, tá? Vocês podem buscar outras informações. Normalmente, antes do início dos capítulos, há uma referência, uma história de como aconteceu, como o apóstolo Paulo chegou até a cidade
de Éfeso, né? De Filipe. Então, se alguém tem alguma Bíblia, que nós conhecemos a Bíblia de estudo, então vai ter algumas outras referências, tá bom? Mas vocês podem ler em casa, aí é bem gostoso o texto de Filipenses. Então, na próxima quarta-feira, nós nos encontramos novamente para assim dar início ao capítulo 1 do livro de Filipenses. Que Deus realmente possa abençoar a cada um de vocês neste momento em que nós estamos fazendo este novo projeto de estudo bíblico. E espero que assim vocês possam compreender, assim espero que vocês possam gostar desse jeito, e ao longo da nossa caminhada o pastor vai tentando melhorar alguns aspectos, tá bom? Então, fiquem na paz de Cristo Jesus e então até a próxima quarta-feira com o nosso contínuo estudo da carta aos Filipenses. Fiquem na paz de Cristo Jesus.